Olha, você já ouviu falar da síndrome de Ehlers, né? Ehlers-Danlos. É a doença que tem aqueles contorcionistas de circo, que parece ser muito legal, mas que é muito grave e que precisa ser diagnosticada bem cedo para que as pessoas portadoras da doença não sofram com seus efeitos. Amanhã é o Dia Mundial da Conscientização para as síndromes, né, de Ehlers-Danlos. E o repórter Yuri Macri preparou uma reportagem que explica melhor sobre essa doença tão séria. Roda aí. Uma doença séria que só foi diagnosticada na vida adulta. Ellen tem a síndrome de elasticidade, conhecida também como Ehlers-Danlos. São mais de 40 internações ao longo dos 47 anos e a qualidade de vida totalmente prejudicada. A síndrome de Ehlers-Danlos é aquela síndrome dos contorcionistas de circo, que alguns falam, né? Que tem a frouxidão ligamentar, que põe os pés na cabeça, às vezes ombro sai do lugar, joelho sai do lugar, quadril sai do lugar. O meu diagnóstico ele foi tardio, somente aos 39 anos. No meu caso, a parte mais afetada foi a parte gastrointestinal, que é a má absorção intestinal, não absorve corretamente as vitaminas do que come, né? Então sempre com desnutrição, desidratação. Os problemas aparecem no corpo todo, falta de absorção de nutrientes, problemas nas artérias e por isso a necessidade de uma equipe médica especializada para viver com a mínima normalidade. O meu gastro me acompanha já há 11 anos, né? Muitas dores no corpo, anemias, fraqueza, a fadiga, é um cansaço sem ter feito dores de cabeça. Eu também sempre tive sempre com vômitos, né? As tonturas. Então depois quando o diagnóstico ele foi fechado, aí eu pude entender por que as internações com 3 aninhos de idade, infecção de intestino, sempre muito cansada, uma falta de energia enorme. A minha rotina de trabalho ela foi interrompida porque eu já fiquei internada mais de 40 vezes. Então hoje, para eu ficar assim um pouco melhor, eu tenho que acordar um pouco mais tarde, dormir durante o dia, né? O dia 15 de maio é marcado pela conscientização mundial para as síndromes de Ehlers-Danlos. Segundo a fisioterapeuta do hospital de base, são vários os tipos estudados e muitos pacientes recebem diagnósticos secundários. A maioria desses pacientes passa a maior parte da sua vida sem diagnóstico e com diagnósticos secundários, como fibromialgia, por exemplo, atraso motor e assim por diante. E outras afecções. Por desconhecimento. Então, assim, mundialmente ela é desconhecida e confundida como uma habilidade interessante, é bacana ser frouxo, ter as articulações que se dobram, né? Então é cultural e essa mudança nós estamos fazendo uma sensibilização a nível mundial. Essa síndrome passa de pais para filhos e não tem cura, mas pode ser tratada para evitar complicações futuras. O tratamento é feito com analgésicos e antihipertensores. Além disso, a fisioterapia é indicada. Em alguns casos, a única alternativa é a cirurgia. Essa frouxidão, essa instabilidade, ela tem uma característica, os tecidos são frágeis. Então as crianças podem ter rupturas de tendões, de ligamentos, rupturas de vasos, né? E em atividades, por exemplo, o adolescente vai para o esporte sem orientação e tem ruptura de ligamentos, de músculos, né? Ou até graves comprometimentos da coluna vertebral. Eles têm também fraturas mais fáceis. Ainda segundo a fisioterapeuta, a doença que provoca a elasticidade dos membros pode provocar o mesmo efeito nos órgãos. Quanto mais cedo for identificada, maiores as chances da pessoa ter qualidade de vida. Essa doença deve ser atendida por uma equipe multiprofissional e deve ter um gestor. O gestor pode ser um profissional de saúde que tenha conhecimento sobre essas síndromes. Muito importante esse alerta, até porque eu nunca tinha ouvido falar realmente. Já tinha visto pessoas, né, com essa síndrome, mas o nome, né, Ehlers-Danlos, nunca tinha ouvido falar.
É importante, a gente está, né, divulgando isso, alertando as pessoas, falando sobre algo que, né, acaba sendo muito sério aí, né, e muitas vezes por desconhecimento as pessoas vão levando, achando que não é nada e ter o problema agravado. Importante.